pastor que veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Esse termo pastor, ele é usado por diversas vezes no Velho Testamento. Nós vemos Isaías, Jeremias falando sobre o pastor, o próprio Jacó falou de Deus como sendo um pastor. O salmista, tão claramente, Asaf falou sobre o pastor, usou essa ilustração acerca do pastor, e o grande rei Davi também, no seu Salmo 23, um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, ele falou sobre o pastor, o bom pastor, o pastor que cuida, o pastor que provê. E eu queria falar sobre algumas características de Jesus como bom pastor. Com Jesus não foi diferente. Durante o Velho Testamento inteiro, nós vemos essas afirmações, essas ilustrações sobre o pastor, e Jesus, ele também disse acerca de si mesmo, como nós acabamos de ler. Ele usou essa ilustração para que nós possamos compreender sobre o relacionamento de um pastor e de uma ovelha. Ele usou como que por parábolas, como ele mesmo dizia, ou usou essa analogia para que nós possamos entender acerca de um relacionamento que o Pai, que Jesus deseja ter com a sua igreja. E passando os evangelhos, nós temos o autor de Hebreus, nós temos Pedro declarando que Jesus é o supremo pastor, o grande pastor. Enfim, nós temos a Bíblia toda e ela está repleta de citações a este termo, a esta característica ou a peculiaridades acerca do pastoreio, do pastorado. E existem algumas características que um bom pastor ele deve ter. Eu citei aqui o Salmo 23, e esse salmo ele evidencia algumas dessas características. Se nós formos lembrar lá, muitos de vocês talvez saibam de cor, o Salmo 23, ele diz que o Senhor é o pastor, que cuida dele, que guia pelos pastos verdejantes, que refrigera a alma, enfim, ele dá diversas características e diversas qualidades que um pastor, ou um bom pastor de ovelhas, ele deve ter. Características essas como cuidado, proteção, provisão. Ele diz que um bom pastor leva as ovelhas para pastarem um bom pasto, que proporciona água fresca, que dá o refrigério para a alma. Isso são características que um pastor tem. Mas o interessante desse relacionamento entre pastor e ovelha é muito mais do que uma forma unilateral, é muito mais do que simplesmente um pastor cuidando de ovelhas. Existe uma reciprocidade nesse relacionamento. Existe uma troca de experiências entre o pastor e a ovelha e o pastor. Se nós formos observar o texto que nós lemos, fica muito claro que existe um relacionamento, que é necessário que haja um relacionamento. Nós não estamos aqui simplesmente para avaliar as características de um pastor. Eu não vim aqui hoje para dizer simplesmente como Jesus é e como é o seu comportamento para com a sua igreja, porque nós sabemos muito sobre isso. Mas eu também gostaria de falar sobre esse relacionamento, as características que existem no relacionamento entre ovelha e pastor, entre pastor e ovelha.